Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, deixa eu baixar mais um pouco assim, dia 1º de fevereiro de 2021. Nós estamos começando um novo mês e eu, desse livro aqui, segundo livro dos Espíritos, quero apresentar a vocês o irmão José. Fantástico o irmão José. Ele tem várias psicografias, ele nos é trazido pelas mãos do nosso irmão querido, o nosso Carlos Pacelli, lá das Uberaba, lá das Minas Gerais, sempre trazendo. E eu vou ser bem direta. São perguntas do Livro dos Espíritos e o irmão José fala sobre elas, muito interessantes. Eu vou começar a fazer algumas lives baseado no que ele nos conta. Eu já apresentei para vocês a Irmã Maria do Rosário, a Joana de Ângeles, o Emmanuel, o André Luiz, e agora eu estou trazendo para vocês, na verdade quem traz é o Bacelli, eu só apresento, e estou introduzindo o irmão José. E ele vai se basear na pergunta, na questão 645, que é a influência do mal. E como a gente está vivendo um tempo, tempos bicudos, né? Como diziam na minha terra quando eu era pequena, tempos bicudos. E até que ponto eu consigo me desvencilhar desse mal que eu sempre estou achando que os outros é que vêm e trazem para mim, nunca sou eu. Então o irmão José nos dá umas dicas assim fantásticas que eu tenho dito que ele fala e escreve para mim. Quando eu embarco nessa, assim, olha, ele fala e escreve para mim, então vai servir para mais alguém, né? Serve para mim, serve para mais pessoas. Quem quiser aproveitar, aproveite. A pergunta é a seguinte, a pergunta 645. Quando o homem está mergulhado de qualquer maneira na atmosfera do vício, e o vício não é só vício de cigarro, bebida... Oi, Mizinha! Beijo, amor. Boa semana. Não é só de bebida, vício de cigarro, drogas, sexo. Não, vício de comportamento também. Quando a gente insiste em manter as mesmas posições, quando a gente insiste em não se mudar e manter determinados padrões de comportamento, significa que nós estamos viciados nisso, né? Então, quando o homem está mergulhado de qualquer maneira na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. Então, assim, se eu tenho esses vícios, sejam de comportamento, mesmo os outros vícios, significa que o mal se torna para mim irresistível. Quer dizer, o simples fato de eu ter esses vícios, sejam de comportamento, na verdade todos são de comportamento, né? Mas assim, manter o meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade, a minha preguiça, são vícios de comportamento que eu mantenho. Tipo, eu nunca levo desaforo para casa. Isso é um vício de comportamento. Isso é um vício. Então significa que eu estou fadada ao mal? É mais ou menos essa pergunta que Kardec faz. Olha a resposta dos espíritos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Eu posso ser levada ao mal, ou à prática dele, mas eu posso resistir a ele. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, encontra às vezes grandes virtudes. Quer dizer, ninguém é 100% bom nem 100% ruim. São espíritos que tiveram a força de resistir, ou que tiverem ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, são espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência aos seus semelhantes. E aí vamos ao que o irmão José nos traz sobre isso. Só o primeiro parágrafo já veio um jebe de direita no meu rosto. Somente a influência do bem é determinante ou absoluta para os espíritos, visto que todos atingirão os cumes da perfeição, vencidos os obstáculos que dela os separam. Então todo mundo vai
a única influência que é permanente, a única influência que é determinante e absoluta é a do bem. A do mal não. Ninguém, pois, poderá alegar que sucumbiu a esta ou aquela influência de caráter negativo, senão por sua livre e espontânea vontade. O homem, esteja em que situação estiver, sempre poderá escolher o seu próprio caminho, responsabilizando-se pelas consequências de suas atitudes, seja no bem, seja no mal. Se o mal se constituísse em arrastamento irresistível para as criaturas, seria lógico concluir pela sua fatalidade, o que as condenaria, em outras palavras, à sua prática inevitável. Então, se o mal fosse um arrastamento que ninguém pudesse resistir, quer dizer, ninguém pode resistir ao mal. O mal chega, todo mundo se entrega, significa dizer que a prática do mal é inevitável. E a gente sabe que não é. Ela é evitável por se tratar de uma escolha. Todos os seres se destinam à perfeição. No entanto, chegar mais cedo ou tarde é do livre-arbítrio de cada um. Consoante a trajetória que traçam, alguns chegam a estacionar por tempo indefinido, ao passo que outros seguem com determinação. Então, o que ele fala aqui é algo que a gente está careca de saber, mas esquece. Nosso caminho é a nossa autoiluminação. Nós estamos buscando o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral e por intermédio da nossa espiritualização. Somos seres espirituais, mas que nos distanciamos do que há da nossa essência e principalmente do nosso DNA divino. Por conta do quê? Dos nossos apegos aos nossos vícios. Sejam eles vícios mesmo, como cigarro, bebida, sexo, droga, ou seja, pelos vícios de comportamento, como foi o exemplo que eu dei no início. Eu não levo desaforo para casa, comigo ninguém faz de bobo, não tenho por hábito pedir perdão para ninguém, porque ninguém merece perdão, e por aí vai, né? Aquele outro também, perco o amigo, mas não perco a piada, é muito interessante para alguns, né? E tem pessoas que agem assim. Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Eu faço graça, sem graça, com a desgraça do outro. Espíritos virtuosos costumam renascer entre os que revelam certa inclinação para o vício, com o propósito de influenciá-los positivamente. Ao mesmo tempo, ainda mais se fortalecendo na vontade de a ele resistir, demonstrando que em tempo algum o mal não pode mais do que o bem. Alguns espíritos, né? Cuidado aí, não vamos achar que todo mundo está nessa, não. Né? Não é todo mundo que tem essa força de vontade, essa inclinação para sair dele. Né? A gente entra muito fácil, mas para sair é mais complicado. E o que o irmão José diz é que alguns entram para servir de influência positiva, para mostrar para a gente que entra-se, mas a gente pode sair quando quiser. Basta acender-se diminuta luz para de imediato as trevas começarem a se dissipar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu, de uma certa forma, não estou falando que eu me enquadro desses espíritos missionários, não, missioneiros, não, porque eu não sou, não. Mas eu devo confessar para vocês que a questão do cigarro, eu tenho, né? Eu tenho um certo domínio sobre ele. Eu parei de fumar, já parei 5 anos, e dessa vez eu decidi que realmente eu não quero mais para minha vida, enfim, mas eu demorei para isso chegar, né? E todos nós somos dependentes, né? Existe assim, dependente químico. Eu sou dependente química de cigarro, todos nós, a partir do momento que nós somos viciados, nós nos tornamos dependentes químicos do álcool, das drogas, do cigarro, né? Então tem que tomar muito cuidado. E os vícios de comportamento nos mostram que nós somos capazes de nos transformar. Qual foi o grande difusor, o cara do cristianismo? Paulo de Tarso, ou Saulo, o convertido de Damasco, que matou cristão como poucos. Isso nos traz o quê? Sim, se você tem vontade, você pode se transformar. E eu vejo em Paulo
a figura de tudo isso que o irmão José nos traz aqui. Não há quem não disponha de forças para se reerguer de qualquer queda, desde que concentre a vontade nesse sentido. Todavia, quem no mal se compraz, deixando-se dominar por ele, mais se afunda em sua infelicidade, dificultando o processo da sua libertação. Então, todos nós temos forças. Todos nós. Bom dia, Rosinha. Hoje nós estamos com o segundo livro dos Espíritos do irmão José, Psicografia do Bacelli. Não sei se você conhece, é este o livro. E hoje nós estamos tratando da questão 645 do Livro dos Espíritos. Então, voltando, depois você volta lá no início. Não há quem não disponha de forças para se erguer de qualquer queda. Todos nós temos. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo, é todo mundo mesmo. Mas o que nos falta é vontade. Ontem, eu fiz um capítulo do livro Nosso Lar, que, aliás, eu acho o livro Nosso Lar de uma riqueza, de uma grandiosidade, um presente que André Luiz e Chico Xavier nos deram. É um presente. Eles falam sobre, no capítulo 31, quem tiver o livro quiser, sobre vampirismo, sobre uma mulher vampira, né? uma médica, uma ginecologista que praticou muitos abortos. E olha, a ajuda está sempre pronta, mas eu preciso estar disposta a fazer a parte que me cabe desse latifúndio, que é o meu arrependimento, que é o meu reconhecimento ao erro. Enquanto você não reconhecer os seus erros, enquanto você não basta reconhecer, é preciso se arrepender de tê-los cometido também. As provas do espírito para as suas futuras existências são, em geral, determinadas pelas suas ações no presente, que haverão de desencadear as circunstâncias evolutivas das quais carecem seu aprendizado. Mais que o mérito, o fator determinante que orienta o espírito na reencarnação é a necessidade, é a própria necessidade. Então eu digo assim, nós não estamos onde merecemos, nós estamos onde precisamos estar. Então esta consciência já nos ajuda muito. Até a passar pelas nossas dificuldades, pelos nossos perrengues. Os espíritos que já conquistaram um certo grau de lucidez, em vez, presta bem atenção nisso, em vez de reivindicarem direitos, priorizam deveres, com o intuito de não concederem trégua a si mesmos na luta contra suas mazelas. Às vezes eu escuto assim, pois é, tanta gente boa morre, olha lá aquela pessoa maravilhosa passando pelas dificuldades. Chico Xavier. Né? Vamos ver os grandes vultos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Papa, que eu gosto muito dele, Papa Francisco, a vida difícil que eles têm. Eles não têm facilidades. Doenças, dores, perdas. E nós, né, achamos que nós queremos. Volta ao capítulo 31 do livro Nosso Lar de ontem. Se você quiser, entra lá na página Evangelho no Lar e assista ao vídeo. É muito interessante. Ela quer o quê? O paraíso que ela se vê. Ela quer a paz. Ela quer o paraíso prometido. E aí é uma falha de muitas religiões, né? Mas independentemente dessas falhas de interpretação do Evangelho de Jesus, temos ainda a questão muito simples da consciência do indivíduo. E ela não aceitava que ela tinha feito 58 abortos. Isso na década de 40, vocês imaginem. Né? Hoje em dia deve ser mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Mas naquela época, década de 40, gente, não era tão comum, o sexo não era livre como é hoje, né? Então era mais difícil, né? E ela não se via em momento nenhum. Vai lá, você vai entender isso. Então, quanto mais evoluído o espírito, quanto mais lúcido, mais complicada é a vida dele.
E aí a gente olha e fala assim, ai, Deus não existe. Olha lá, a Rosângela Vargas é uma pessoa tão legal, tão dedicada ao bem, sofrendo do jeito que ela está sofrendo. Olha lá, isso me faz lembrar o seu Praeiro, que foi quem trouxe a doutrina espírita para o Mato Grosso, ele que inicia essa obra bendita aqui. E ele tinha um problema na perna horrível, ele tinha muitas dores. E aí uma das pessoas lá, das confreiras, acho tão feia essa palavra, mas uma das pessoas frequentadoras lá do Centro Espírita Cuiabá, da federação, olhou para ele e falou assim, ô seu Praeiro, puxa vida, e ela falou de coração, indignada, ô seu Praeiro, puxa vida, será que a espiritualidade, doutor Bezerra, não podem te ajudar? O senhor trabalha tanto, o senhor auxilia tantas pessoas, pelo menos diminuir um pouco essas dores. Ele simplesmente olhou para ela e disse assim, pois é, irmã, se fazendo tudo isso eu ainda sinto dores, imagina se eu não fizesse. Então é mais ou menos esse o princípio, né? Afastar-se o mais possível do raio de influência das imperfeições que lhe dizem respeito é, quanto almeja todo espírito sabedor do perigo iminente de novo tropeço nelas. Por isso que Chico Xavier dizia assim, olha, graças a Deus que eu tenho dores, que eu tenho dificuldades, porque ele tinha medo de fracassar na missão se ele tivesse facilidades. Nenhuma virtude se sedimenta de improviso, como nenhuma conquista se efetiva sem o concurso do tempo. Então, por isso que nós temos as nossas oportunidades de ir e vir, né? Vestindo o corpo de carne, mas vamos aproveitar a nossa reencarnação. Vamos aproveitar a nossa permanência nesse momento em que nós estamos vivendo. Os que se houverem dentro de suas provas conseguem conferir a elas dupla finalidade. Além de se impulsionarem nas sendas do progresso, servem de parâmetro incentivo para que outros possam fazê-lo. É quando a prova individual assume características de missão coletiva. Quantos, amigos benfeitores passam por esse processo? Olha a vida do Bezerra de Menezes. Ele nasceu em família abastada do Ceará, mas o pai morre e ele tem que parar de se fazer. Ele tem que parar, ele tem que voltar. Aí ele começa, o pai, eles não têm como mandar dinheiro para ele. E aí ele começa a se virar dando aulas particulares para poder se manter e fazer o curso de medicina. O Eurípides Passanufo teve que parar, mas isso por conta da mãe dele, Dona Meca, Escolher entre o bem e o mal é uma questão de preferência, ou seja, de identificação íntima do espírito. Então, antes de você responsabilizar os seus obsessores, a culpa é dele, não, é uma questão de identificação. Todas as vezes que nós consentimos numa prática que não seja tão voltada ao bem assim, é porque nós temos afinidade, nós temos uma identificação com aquilo. Uma única decisão equivocada pode induzi-lo, em relação a outros, a considerável atraso em sua marcha evolutiva, porque dependendo da gravidade do erro, ele levará séculos para repará-lo e redimir-se. Por esse motivo, o espírito sempre recorrendo à oração, inesgotável fonte de inspiração para os que desejam acertar, não deve descuidar da vigilância. Por mais insignificante considere-se a dificuldade com que se vê às suas voltas, ou seja, com que você esteja convivendo, como diminuta ferida aberta e exposta, que se não tratada preventivamente, poderá transformar-se em porta de entrada para uma infecção generalizada no organismo. Eu achei tão fantástica essa finalização que eu vou ler novamente. Então, por esse motivo, o espírito sempre recorrendo à oração, inesgotável fonte de inspiração para os que desejam acertar, não deve descuidar da vigilância, que é o famoso orai e vigiai. Por mais insignificante considere-se a dificuldade com que se vê as voltas, quer dizer, isso é um probleminha à toa, como diminuta uma feridinha aberta, coisa à toa, que se não tratada preventivamente, poderá transformar-se em porta de entrada para uma infecção generalizada no organismo. Então, tudo aquilo que a gente fizer para os outros,
né? Ah, isso não é nada, foi só um... Gente, eu só falei que o sotaque da Rosângela é feio. Ah, eu só falei que o cabelo da Milene tinha que ser curto. E eu sei que ela gosta do cabelo comprido, mas, gente, isso não é nada. Todas as vezes que nós tivermos essa posição, nós estaremos abrindo. Né? Todas as vezes que nós incorremos em erros, por menores que eles sejam, se nós não repararmos, não tivermos consciência disso, pode se transformar numa ferida generalizada. E aí, usando a mesma analogia, nós podemos ter uma infecção generalizada, que é a sepsemia e leva à morte. Então, vamos orar e vigiar, sabendo que o mal existe. Sim, eu não vou negar, ele existe, mas ele é uma questão de escolha. Ah, mas quem que escolhe errar? Você, quando não escolhe se transformar. Gratidão. Boa semana. Excelente mês de fevereiro. Amanhã é terça. Amanhã eu tenho um monte de coisas para fazer. Não sei se eu vou fazer à tarde. Tenho a impressão que eu vou fazer à tarde. Hoje, eu combinei com a Ariadne da gente, se der tempo, se ela puder e tal. Hoje à tarde a gente vai falar sobre o universalismo, ou espiritualidade, ou espiritualização universalista. Eu tô mais cedo hoje, porque daqui a pouco eu vou, via Meet, participar de um bate-papo na escola da minha irmã, da Aline, tipo reunião pedagógica, falando sobre esses desafios, né, para os professores em períodos de pandemia, que é essa utilização dessas mídias, enfim, tá? Então, hoje à tarde, fiquem espertos, liguem o sininho aí, porque se a Ariadne me der o feedback, tudo der certo, à tarde a gente volta para falar sobre o que é universalismo dentro do universo, né? Universalismo dentro do universo. Universalismo no que diz respeito à religiosidade ou à minha conexão com o sagrado. Ok? Gratidão.